Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre pontas de pulverização. E é importante entender que as pontas de pulverização, elas pertencem a um conjunto de elementos no pulverizador que se chama bico do pulverizador. Então o bico do pulverizador é um conjunto que compreende pelo corpo, pela capa do bico, o filtro do bico, mais o anel de vedação e a ponta. Nossa aula vai ser sobre pontas, e essa é uma aula que eu acredito ser bastante importante, porque nós temos vários e vários modelos de pontas no mercado. Uma das situações que chama mais a atenção é que as pontas têm cores. Essas cores, elas determinam uma característica da ponta. De maneira alguma, nós, enquanto técnicos, permitimos um pulverizador funcionando com cores diferentes. Cores diferentes no circuito pulverizador, estamos aceitando o fato de que a cor diferente em toda a barra do bico vai proporcionar uma vazão diferente. A cor da ponta, ela é relacionada à vazão da ponta. Essa classificação de cores, ela é normatizada por uma norma ISO. E o número dessa norma é a 10.625. ISO 10.625. E essa norma determina que a ponta que possui a cor verde, ela tem a classificação 0,15. 0,15 significa 0,15 galões por minuto operando a 3 bar. 0,15 galões por minuto operando a 300 kPa. E o agricultor já está acostumado aqui no Brasil com uma unidade de pressão que se chama PSI, ou libras por polegada quadrada. O agricultor está acostumado com isso no campo. Por quê? Porque desde os primórdios da invenção do pulverizador, vem um dispositivo junto no circuito hidráulico que se chama manômetro. E o manômetro sempre veio com a escala em PSI, ou libras por polegada quadrada. Alguns manômetros também têm uma segunda escala com a unidade de pressão bar. Então é por isso que é comum a gente ouvir no campo a unidade de pressão para circuito de pulverizador, a gente chamar de PSI, ou libras por polegada quadrada, ou se não, pela unidade de pressão bar. Mas é muito difícil a gente encontrar um manômetro que tenha a unidade de pressão kPa. E conforme nós ajustamos a pressão do circuito hidráulico através da válvula reguladora de pressão, nós fazemos com que saia o maior volume de cauda ou o menor volume de cauda passando pelo orifício do bico. Para a gente poder comparar ou checar mesmo até se a vazão da ponta está correta, se a ponta não está danificada em relação à sua vazão original. Ora, sabemos que a ponta verde, ela deve dar 0,15 galões por minuto a 3 bar. Um galão é aproximadamente 3,7 litros. Há também uma tendência de redução da taxa de aplicação, ou seja, cada vez mais os agricultores estão tentando diminuir o volume de água na cauda para aumentar a capacidade operacional do pulverizador. E nesse sentido, os agricultores devem usar pontas cada vez menores de tamanho de orifício. Então, é por isso que, na grande maioria das vezes, nós vamos encontrar nos equipamentos autopropelidos pontas verdes ou, no máximo, pontas amarelas. Conforme vai aumentando essa numeração, 01, 0075, 015, 02, 03, 07, ok? Vai aumentando o quê? Vai aumentando a vazão do bico. E, por consequência, vai aumentando o orifício do bico. Aqui nós temos exemplo de duas pontas
do tipo cone, com cores diferentes. Que esse é o alaranjado, que deve dar, enquanto novo, uma vazão de 0,1 galões por minuto. E essa é a ponta violeta, que vai dar uma vazão 0,050, não é? Então olha só, são 0,005. Tem 2 zeros depois da vírgula, não é? Ok? E quanto significa isso? É o orifício menor que tem. É a ponta de menor orifício no mercado. Isso em função do mercado exigir uma vazão da ponta muito pequena. Por quê? Porque certamente esse perfil de agricultor vai usar uma taxa de aplicação reduzida. É o mais fácil do entupimento. Naquele momento, isso há bastante tempo atrás, pontas leque eram para herbicida e pontas cone para fungicida e herbicida. Agora, hoje não é mais assim. Hoje nós podemos encontrar, assim como estou apresentando nesse momento, pontas cone que podem ser para herbicida também. Ou pontas leque que podem ser para inseticida ou fungicida, como esse que eu estou apresentando na mão. Há uma grande variedade de aplicações em função da maior diversidade de modelos de pontas que nós temos no mercado hoje. Então esse é um outro ponto bastante importante. Toda vez que você compra um conjunto de pontas novas, é muito importante pedir ao seu fornecedor a tabela referente não somente da vazão daquela ponta, mas também da classe de tamanho de gotas que aquela ponta vai formar. Tá bem? Então toda ponta ela deve vir junto, e quando não vem você tem que pedir para o seu fornecedor a tabela de classificação de tamanho de gotas e vazão daquele conjunto de pontas. O tipo mais comum aplicado em culturas anuais são as pontas do tipo leque. Existem algumas aplicações específicas que vão usar uma ponta defletora, por exemplo, com o uso do pingente na cultura do algodão ou cana. O outro tipo de ponta bastante comum também é a ponta do tipo cone vazio. É uma ponta que naquele momento de desenvolvimento, ela foi aplicada principalmente para gerar gotas muito finas. E esse é o tipo de tamanho de gota desejado em turboatomizadores. O turboatomizador é aquele que ele está associado a uma coluna de ar junto da aplicação da gota. Então, a ponta gera uma gota e essa gota é carreada por um fluxo de ar que leva essa gota até a massa vegetal. Tá bem? Para isso nós temos gotas muito finas, porque senão a massa de ar não consegue carregar essa gota. Na grande maioria das vezes, esse tipo de ponta é uma ponta do tipo cone, e mais especificamente do tipo cone vazio. Tá? Quais são os perfis de distribuição que saem do orifício das pontas? Ou é um leque, ele tem esse nome que é parecido com o leque mesmo, de abanar, ou do tipo cone, forma um cone, parecido com o cone de trânsito, que pode ser um cone vazio ou um cone cheio. Pontas elas podem ser formadas de diversos materiais. Os materiais mais usados hoje em dia são, então, cerâmica, aço inox e poliacetato. O material de maior vida útil é o de cerâmica. O que contribui para o aumento ou a diminuição da vida útil da ponta? Uma ponta, por exemplo, ela pode durar 200 horas ou 800 horas de uso. Ele está relacionado principalmente a 3 fatores principais. O primeiro deles, a pressão que você aplica na ponta, ok? Quanto maior a pressão que você está determinando por sair aquele orifício, mais favorável é o desgaste. Toda ponta tem um perfil de pressão de trabalho. Uma ponta de poliacetal, ela não resiste a elevadas pressões. Pontas de cerâmica, sim, resistem a uma amplitude maior de pressão. Pontas de cerâmica, com
consegue resistir a uma carga de pressão de 200 libras, 250 libras. O segundo é a qualidade da água de captação. A qualidade da água, ela pode ter uma qualidade inferior, como uma água barrenta do rio ou de lagoa ou de represa, ou uma água com uma qualidade maior, que é tipo do poço artesiano. E o terceiro ponto, bastante importante, calda que você usa. Muitas vezes ele faz o uso de micronutriente na solução. Ora, quando ele usa micronutriente na solução, ele está aumentando a abrasividade da calda. Ele vai diminuir a vida útil do bico. É importante, quando a gente comenta sobre ponta também, é entender a nomenclatura que vem codificado na ponta. Então essa aqui, por exemplo, é uma ponta 110,015. Significa que essa é uma ponta que vai formar um leque com angulação de 110 graus com 0,15 galões por minuto. Agora, o que é importante entender? Por que muitas vezes eu tenho uma ponta 110, eu tenho uma ponta 80, uma ponta 90 de angulação? Ora, o que parece ser razoável com uma angulação maior? Eu consigo abranger uma faixa maior de aplicação, porque a angulação do leque é maior, não é? Ora, se a angulação do leque é maior, eu conseguir atingindo uma área maior, o que eu consigo fazer no espaçamento entre pontas, entre bicos na barra do pulverizador? Aumentar. Então veja, muitas vezes buscando uma diminuição do número de pontas na barra do pulverizador, eu dou preferência a usar uma angulação 110. Mas isso, é importante que vocês saibam, tem uma consequência. O uso de uma angulação maior aumenta a amplitude de distribuição do leque e causa uma diminuição da qualidade da distribuição das gotas formadas. Usando uma ponta de angulação 80, eu vou necessitar reduzir a distância entre bicos da barra do pulverizador. Isso aumenta o custo, mas, em contrapartida, melhora a qualidade da distribuição. O fabricante, o modelo da ponta e a codificação da angulação e da vazão da ponta. Ponta de indução de ar. Quando você vê uma ponta compridinha como essa, afunilada, e você enxerga um furo ao lado, é uma ponta de indução de ar. Uma ponta de indução de ar é uma ponta que funciona pelo efeito Venturi. A cauda vai passar pelo ducto condutor dentro da ponta e sugar o ar externo. E esse ar externo sugado, ele entra dentro da gota formada aqui dentro. Então a cauda se mistura com o ar externo aqui dentro da ponta, e quando sai do orifício da ponta, ele sai uma bolinha dentro da gota, fazendo com que o tamanho da gota aumente. Então faz com que diminua a deriva. Então, nesse sentido, dificilmente você vai usar uma ponta de indução de ar para aplicação de fungicida. Mais recentemente, nós temos pontas de indução de ar até do tipo cone. Então, no tipo leque tem um rasguinho. Então, no tipo cone tem um orifício circular. É fácil ver isso olhando para a ponta. Eu posso ter aqui duas pontas amarelas, duas pontas que possuem a mesma vazão. É só isso que a cor diz. E essas duas pontas possuírem tamanhos de gotas semelhantes. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é? Pode ser que a mesma ponta, mesmo modelo diferente, possui o mesmo DMV. Mas o que vai mudar? Ora, vai mudar que as pontas de uso ampliado vai ter uma distribuição muito maior do espectro de gotas geradas. Ou seja, vai ter uma quantidade muito grande de gotas muito finas e vai ter uma quantidade muito grande de gota muito grossa em relação ao DMV medido. Então, pontas mais sofisticadas, pontas mais recentes, como essa que eu tenho aqui, que é um modelo de pré-câmara, pontas de pré-câmara tendem a ter uma distribuição melhor do que pontas de uso ampliado, ou seja, o espectro de gotas formadas coincide muito mais com o DMV medido. Vou fazer redução na taxa de aplicação, eu preciso ter uma qualidade de aplicação melhor. Então eu preciso fazer uso de tecnologias que vão ser mais sofisticadas, como o uso de uma modelo de ponta do pré-câmara, tá bem? Então a ponta de duplo leque
Ao invés de ser um leque somente um único, formado apontado para baixo, eu tenho a formação de dois leques com uma determinada angulação entre eles, que conforme a barra do pulverizador vai passando sobre a cultura, ao invés de haver a deposição da cauda somente na vertical, tem uma angulação de deposição, fazendo com que a gota penetre mais na massa vegetal, entende?